Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Estou passando por aqui para trazermos um versículo da Palavra de Deus e quem sabe até mais de um. Isso é para nosso despertamento, para encorajar a nossa fé no Senhor Jesus. Visto que estamos vivendo dias de apostasias, dias de muitas revelações, muitos supostos milagres, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para a palavra de Deus aqui contida no Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, que diz assim: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A gente observa hoje nas igrejas, nos eventos eclesiásticos, até mesmo na mídia, as pessoas sendo atraídas por celebridades eclesiásticas, em razão de que essas mesmas celebridades são portadoras ou portadores de do Espírito Santo de Deus. As pessoas são atraídas a esses ou essas personagens a fim de ouvir a voz de Deus a seu respeito, né? Tratando-se do seu interesse pessoal. A pessoa quer estar lá porque quer receber uma revelação referente a uma causa, a um problema, a um familiar, enfim. Mas eu quero dizer a mim e a você hoje que nós devemos nos voltarmos para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo não veio aqui a essa terra nos enriquecer. Ele não veio a fim de nos trazer bonança neste mundo. Ele veio nos proporcionar salvação, perdão de pecados, regeneração de vida pelo seu Espírito, reconciliação com Deus e vida eterna um dia na glória. Porque está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero chamar a atenção dos que me ouvem nesse momento, a fim de dizer a vocês o seguinte, isso aos cristãos, que a nossa atenção deve estar em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, certa feita, chamou a atenção de muitos, porque muitos estavam interessados em seguir a Ele a fim de, dos seus interesses pessoal, a fim de serem vantageados, talvez até enriquecidos pelo Cristo dos bens materiais desta vida. Mas Jesus falou-lhes o seguinte: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus deixou-lhes bem claro que não veio a esse mundo na finalidade de privilegiar com bens materiais alguns dos seus seguidores ou aqueles que vierem ou que forem após ele, que o seguirem. Ele deixou bem claro que ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio a fim de subir no madeiro, sofrer o sacrifício expiatório, a morte vicária, chamada também morte maldita, né, em Deuteronômio, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Isaías falou que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
nós devemos ficarmos atentos com respeito a determinadas lideranças hoje no mundo eclesiástico, determinadas celebridades, porque na verdade a maioria não está pregando o verdadeiro evangelho. A maioria não está falando da verdadeira salvação que está em Cristo. A verdade é o seguinte: Jesus pagou o preço por nós na cruz, derramou ali o seu sangue, a fim de que soframos a anistia dos nossos pecados, ou seja, o perdão, a fim de que não vamos para o inferno, para sofrermos uma eternidade longe de Deus, sem nenhuma esperança ou nenhuma possibilidade mais de um dia nos chegarmos a Ele. Ele veio nos isentar da condenação eterna, assumiu as nossas culpas. Sabemos que através de Cristo a ira de Deus é aplacada sobre todo aquele que professa ou professou fé em Jesus para a sua salvação. A ira de Deus é aplacada, ou seja, não existe mais ira de Deus sobre a vida daquele ou daquela que professou fé no seu Filho para a sua salvação. Por quê? Porque uma vez o homem professando fé em Jesus para a sua salvação, automaticamente essa pessoa é perdoada. Os pecados são lançados, como diz a Bíblia, no lago do esquecimento. Diz que Deus nunca mais vai se lembrar deles. A pessoa passa a ter comunhão com Deus, a pessoa recebe uma nova vida, a vida de Deus, né? Como é que eu vou receber a vida de Deus? Nós sabemos que muitas pessoas ignoram, né? Acha que é discriminação quando dizem que existem os filhos de Deus na terra e existem criaturas de Deus na terra, tratando-se do ser humano. Na verdade, para eu provar que meu filho é meu filho, ele tem que ter a minha genética, né? O meu DNA. A genética de Deus é enxertada em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos caracteriza filhos de Deus nessa terra. Nós somos pecadores hereditários. Geneticamente falando, nós somos pecadores. O salmista Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente herdamos uma natureza pecaminosa, né? Herança essa dada a nós por Adão. Pois o apóstolo Paulo disse: por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem seria o que? Quem é esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele continua dizendo: todos pecaram e se separaram de Deus. Então observe, quem foi que deu origem à morte? Quem foi que fez nascer a morte? O apóstolo Paulo explicou: o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Então automaticamente nós perdemos a comunhão com Deus e nós passamos a morrer também fisicamente. Até porque lá em Gênesis, Deus nos sentenciou à morte quando ele disse a Adão: porquanto tu és pó, e para o pó tu voltarás. Sabemos que no Éden, antes do homem ter pecado, não existia morte. Existia ali o fruto da árvore da vida. O casal comia de forma que não envelhecia, não tinha enfermidades, não morria, enfim. Independente dos anos, do tempo da sua existência, ali no jardim,
Eles permaneciam da forma que Deus os fez, da forma que Deus os criou. A morte veio após o pecado, tanto a morte física como a morte espiritual veio após o pecado do casal. Mas observamos que o Filho de Deus, chamado pelo apóstolo Paulo, se eu não me engano, na epístola dele aos Romanos, chamado de o segundo Adão, ele veio nos restituir o direito de vivermos eternamente com Deus. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o presente é a vida eterna. Através de quem? Através do seu Filho Jesus. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então observamos o seguinte, que a verdade é essa. A salvação está em Cristo. Não devemos ir à igreja a fim de obtermos recursos dessa vida. Muitos têm feito da igreja casa lotérica, não sei. Pessoas vão à igreja no intuito de prosperidade, de bonança material. Mas a igreja, ou o templo onde nós nos reunimos ali, é para nós cultuarmos ao nosso Deus. E nas oportunidades darmos testemunho da sua tão maravilhosa salvação que Ele nos proporcionou através do seu Filho. A igreja é um local propício para prestarmos um culto a Deus, agradecermos pela salvação que Ele nos outorgou pelo seu Filho e também propagarmos a sua palavra, o Evangelho de salvação. Essa ordenança foi dada a nós através de Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele falou: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele continuou dizendo assim: a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele deixou bem esclarecido o que nos atrai a nós a condenação. Ele explicou: é rejeitarmos a luz, que é Ele, e optarmos pelas trevas, que seria o pecado, uma vida fora da presença de Deus, uma vida sem guardarmos os preceitos de Deus, uma vida dissoluta, desregrada, enfim. Então observe o seguinte, hoje a salvação existe. A Bíblia diz através de Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é para todo pecador, sem discriminação, independente do que tenha pecado. Se professar fé em Cristo para a salvação, se arrepender dos seus pecados, for a Cristo, tem o perdão, tem a anistia dos pecados, tem a libertação, é feita uma nova criatura pelo novo nascimento. O próprio Jesus, ele falou que se não nascermos de novo, não entraremos no reino de Deus. Disse isso a quem? A um líder religioso chamado Nicodemos, judeu, um rabino, Logo a quem? A ele, o líder da sinagoga dos judeus. Disse que ele tinha que nascer de novo. Por que nós temos que nascer de novo? Porque a salvação inclui o novo nascimento. Alguém já questionou isso? Veja só o que o apóstolo Paulo disse. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus, através de Cristo, veio recriar a humanidade para si pelo novo nascimento. Nascer do Espírito Santo é aquilo que eu falei, é obter a genética de Deus. O Espírito Santo entra na vida
e a personalidade da pessoa automaticamente começa a mudar, né? A pessoa passa a assumir uma nova personalidade, ou seja, uma personalidade que agrada ou vem a agradar a Deus, porque passa a receber em si a regência, o domínio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a controlar a vida dessa pessoa. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito como? Não é no meu espírito, não é no seu. É andar sobre a regência, sobre o domínio, sobre o governo do Espírito Santo de Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações. Ser dominado, ser governado, ser dirigido pelo Espírito Santo. Andar em Espírito é deixar que o Espírito Santo venha a lhe conduzir no seu dia a dia. Outra hora ele fala assim, a Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Um se opõe ao outro. Existe uma luta dentro da vida do cristão, do nascido de novo. Por quê? Porque a natureza velha, na verdade, ela simplesmente ela não morre, ela não se extermina quando a pessoa aceita Jesus. Ela não acaba. Essa é a verdade. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões pecaminosas. Ou seja, a natureza velha, carnal, pecaminosa, ela continua existindo e continua querendo sobressair na vida do cristão. Por isso que, na verdade, o cristão, no seu dia a dia, ele precisa cultivar a sua salvação, precisa se alimentar de Deus, fortificar-se em Deus, através do quê? Da palavra de Deus, através da oração, através da adoração. A gente se alimenta, espiritualmente falando, ou alimenta a nova vida que nos foi dada pelo novo nascimento. A gente é fortalecido de forma que a natureza velha não mais resiste, ou não mais vem a resistir contra a natureza nova. Nós passamos então o quê? A ter domínio sobre a natureza velha. Conseguimos inibi-la em suas ações pecaminosas, em seus atos que não agradam a Deus. O homem lá fora que não tem Jesus, que não professou fé em Cristo para sua salvação, ele só tem uma natureza carnal. Ele está subjugado pelo pecado, por a natureza pecaminosa. Eu não posso cobrar de uma pessoa que não é cristã, que não recebeu o novo nascimento, através de ter professado fé em Cristo para sua salvação, eu não posso cobrar uma postura de um cristão a essa pessoa. Porque essa pessoa é carnal. Essa pessoa ainda não desfruta do novo nascimento, não tem do Espírito Santo controlando a sua vida. Então, consequentemente, essa pessoa é dominada, é escravizada, é subjugada pelas concupiscências da carne, pelo pecado. Muitos já, digamos assim, se revelam, se mostram, né? Outros praticam em oculto. Muitas vezes tem até vergonha, né? Alguns se envergonham ainda da vida que levam, por sofrerem a ausência do Espírito Santo de Deus em si. Então eles pecam ocultamente. Aparentemente são excelentes pessoas, íntegras, enfim, mas infelizmente a verdade é essa. Não foi à toa que Jesus falou o seguinte:
Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Do diabo? Não. Lembrando que o nosso maior inimigo não é Satanás. Satanás é uma fichinha, sei lá. As pessoas quando falam em diabo, Satanás, nossa, terrível. Se atemorizam, enfim. Mas não é. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Somos nós. Essa natureza carnal, pecaminosa que nós herdamos de Adão. Diabo não, diabo você expulsa no nome de Jesus, manda embora. Né? Quantos de nós já não fez isso? Se você tem sua vida diante de Deus, em comunhão com Deus, você tem autoridade sobre o... Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e autoridade sobre o maligno. Outrora ele falou assim: em meu nome expulsarão demônios, né? Falarão novas línguas e se comer alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Isso com respeito aos que creram nele para a salvação. Então a salvação é vida eterna, é comunhão com Deus, é novo nascimento. A salvação é uma vida na presença de Deus em retidão, em integridade. É nos despojarmos da imundícia da nossa carne. É vivermos uma vida no Espírito Santo, isso é salvação. As igrejas, infelizmente, a mídia, isso com respeito ao mundo eclesiástico, está traindo o povo, está enganando, está distorcendo a palavra de Deus com essa ideia de prosperidade. Sabe? Você que é empregado, vem para cá que você vai virar patrão, você que tem um carro. Não é assim que funciona. A salvação é diferente, a palavra de Deus é outra. Não se iluda, tá? Não se iluda. Os líderes religiosos devem ensinar sim o povo a trabalhar. Não foi à toa que Salomão falou: vai ter com a formiga ao preguiçoso. O apóstolo Paulo disse: quem não trabalha também não coma. Ensina o povo a trabalhar, né? Para adquirir recursos materiais, para suprir suas necessidades e a necessidade da família, enfim. Mas a prosperidade, na verdade, ela já está inclusa ou incluída na salvação. Não precisamos de mais nada, a não ser termos comunhão com Deus, porque nada vai nos faltar. O próprio Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que buscar o reino de Deus, é o que interessa. As demais coisas, Deus vai acrescentar. Ele falou que Ele cuida dos passarinhos, né, das aves do céu, dos animais do campo. Ele falou: ainda mais de vós, homens de pouca fé. Então Deus quer que nós priorizamos o quê? Uma vida em comunhão com Ele. Uma vida na sua presença. Deus quer que nós vamos à igreja o quê? Adorar Ele. Infelizmente agora tem tanta campanha, tem tanta coisa aí, tem tanta distorção no mundo eclesiástico. Está tirando o povo do foco, do alvo que é Cristo. Né? Está confundindo as mentes. Está afastando o povo de Deus. Ao invés do povo ir cultuar a Deus, o povo vai lá interessado em algum bem material para si. Enfim. O bem maior que nós temos é a salvação. O bem maior que nós temos, Cristo nos deu. Isso não nos custou nem nos custa nada. Né? Nós só precisamos manter essa salvação. A palavra graça, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça, né? A salvação vem pela graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja,
não merecíamos. Até porque não temos mérito e não temos obras à altura de obtermos salvação. O apóstolo Paulo diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém bata no peito e se glorie, dizendo assim: eu sou salvo, eu vou entrar no céu porque eu adquiri a salvação pelas minhas obras, pelo meu mérito. Isso não existe. A salvação vem a nós pelo mérito e obra de Cristo. A obra expiatória no Calvário. Cristo nos deu a salvação, Ele pagou o preço da salvação para toda a humanidade. A salvação é para todos, mas nem todos têm arrependimento para obter a salvação nem fé. Infelizmente é isso. Porque para o homem ser salvo, para o homem obter a salvação, o homem, a mulher, o pecador, precisa se arrepender, né? Porque o Evangelho é pregado assim: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Outrora fala assim: Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas anuncia: e arrependa. Observe, tem que ter um arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra arrependimento significa mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Quando o homem passa a sentir o desejo de mudar o seu comportamento diante de Deus, da sociedade, ele passa a mostrar em si um arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. Quando ele reconhece que o seu comportamento não está certo, que ele precisa mudar, ele precisa se retratar perante Deus, perante a sociedade. Isso. Tá? Arrependei-vos. Arrepender do quê? Arrepender dos meus pecados, meus erros, do meu comportamento ilícito, reprovado perante Deus e muitas vezes perante a sociedade. Eu preciso me arrepender. Eu quero mudar, quero ser diferente. Eu acredito que muitos já sentiram esse desejo, né? Tanto sentiram que conseguiram essa mudança. Essa mudança é dada por Cristo. Então o que nós precisamos é só nos arrependermos, professarmos fé em Cristo para a salvação, e aí a salvação acontece. Para alguém ser salvo, tem que se arrepender. Precisa se arrepender. Perante Deus, professar fé em Cristo para a sua salvação. Então é isso. Infelizmente hoje o Evangelho está distorcido. O Evangelho não é comida nem é bebida. Tá? O Evangelho não é prosperidade material. Até porque muitos pregam que a pessoa, para dizer que está bem com Deus, que realmente é salvo ou salva, desfruta de uma verdadeira comunhão com Deus, vai morar no céu, precisa estar bem materialmente, fisicamente. Isso não tem nada a ver. Até mesmo salvo, o que está em comunhão com Jesus, com Deus, ele está sujeito também até a necessidade material, a uma doença, né? Não somos diferentes nesse lado do que os demais que não servem a Deus. Muitos pregam que não devemos aceitar. É claro que ninguém quer doença, né? Ninguém quer desemprego, ninguém quer miséria. É óbvio isso. Mas nós vivemos nesse mundo, somos seres humanos e somos sujeitos também a adoecermos, a sofrermos um desemprego, enfim. A não conseguirmos um carro do ano, que nem carro tem. Mas a nossa vantagem é qual? O nosso privilégio é qual? Nós temos um Deus
que nos ouve quando nós nos prostramos perante Ele. Expomos as nossas necessidades diante dEle, Ele vem a nos socorrer. Não é verdade? Está escrito ali no Salmo 21, o 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é o Senhor quem nos socorre nos momentos que precisamos do seu socorro. É o Senhor quem vem ao nosso favor. Então hoje, nós devemos o quê? A Bíblia diz: guarda o que tens para que roube a tua coroa. Nós devemos conservar o que temos. O que temos? A salvação. A Bíblia diz o mal. Não adianta, a adversidade sempre vai existir para todo ser humano. Mas vamos passar por essas adversidades com Jesus, em comunhão com Ele, na presença dEle, porque o nosso foco, ou o nosso objetivo, o nosso alvo principal é entrarmos no céu, é passarmos a eternidade com Deus. Vamos nos manter, ou procurar nos manter em condição de chegarmos lá. As coisas dessa vida aqui, a gente luta dentro da nossa condição. E aquilo que a gente não alcança, a gente se prostra diante de Deus, pede a Ele. O próprio Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome vos é concedido, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e para aquele que bate, a porta se abre. A gente vai se prostrar, já é mais um motivo para a gente se achegar a Deus. As adversidades, né? Para a gente não se acomodar. É mais um motivo para a gente se achegar a Deus. As dificuldades. Porque com certeza, se tudo vai bem, se tudo flui na vida do cristão, a tendência é o cristão se acomodar. É verdade? Lembra de Davi que se acomodou, não foi à guerra? E aí caiu naquele fracasso com Batseba, né? Mulher de Uzias, de Urias. Então as adversidades, elas vêm. Mas o nosso Deus é aquele que nos dá vitória sobre as adversidades. Tá? As adversidades nos estimulam a nos prostrarmos diante de Deus, a buscarmos a Ele. A sentirmos mais a Sua presença. A termos mais momentos juntos com Ele. Como disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a palavra é essa. Devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Como diz a Bíblia: não vos embriaguei com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O segredo do cristão vencer as adversidades que vêm combatendo contra a sua salvação, contra a sua comunhão com Deus. O segredo é o quê? É qual? Para vencer isso. É se encher do Espírito de Deus. É se fortalecer em Deus. Tá? Não pense que você vai vencer. Eu vou vencer pelos meus recursos. De maneira nenhuma. Pela minha intelectualidade. Mas eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não tem nada a ver. Tá? Até porque, como a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Paulo explica na epístola aos Efésios, diz que a nossa luta é contra o príncipe das trevas deste século, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então,
o diabo ele toma proveito na fraqueza da nossa carne e investe também e soma também para tentar nos derrubar. E para combater o diabo é só com o poder de Deus, né? A Bíblia diz que vindo o inimigo como torrentes de águas frias, o Espírito do Senhor arvora contra ele a sua bandeira. O Espírito de Deus se levanta e investe contra Satanás, que tem investido contra a vida da igreja, ou contra a vida daquele que serve ao Senhor. No momento que ele vem, o Espírito Santo se revela, se mostra, diz: eu estou na vida dele, eu estou na vida dela. Não se aproxime, ele tem que bater em retirada. É a força de Deus que nos dá a vitória. E essa força, ela vem através do seu Espírito. Tanto é verdade que o próprio Jesus precisou do auxílio do Espírito Santo, da sua unção, do seu poder, para vencer. Ele foi batizado às margens do Rio Jordão por João o Batista, quando ele completou 30 anos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ele foi cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E daí por diante ele começou então o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, 3 anos. Esse foi o tempo no ministério de Jesus. Mas Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus, ele veio a esse mundo 100% homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus ele se esvaziou do seu trono, a forma humana. Ele veio na minha e na sua limitação. Ele veio em carne a esse mundo. Aí as pessoas às vezes confundem, quando fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem uma dificuldade em compreender, mas como pode? Jesus é Deus, Deus Filho. Aí tem o Deus Espírito Santo, tem o Deus Pai. Mas lembrando que o nosso credo é esse. Eu creio em um único Deus. Lembra que Moisés falou para Israel, disse: olha Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o nosso credo é esse. Eu creio em um único Deus, subsistente eternamente, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o único porque Ele é um só. Ele é subsistente porque Ele existe antes de todas as coisas. Eternamente porque Ele não tem princípio nem fim. Ele não teve começo. E Ele se revela na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tanto é verdade que Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. E disse: olha, eu e o Pai somos um. Só que Ele se revela na pessoa da Trindade. Sendo um, Ele se revela em 3. É um mistério, vamos conhecer melhor quando chegarmos lá. Mas Jesus, Ele veio a esse mundo em carne, 100% homem. E Ele venceu por quê? Jesus precisou orar, porque Ele veio homem, Ele veio carne. Ele precisou, lembrando que Ele nasceu no útero de uma virgem chamada Maria, né? E Ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus, no útero de uma virgem. De uma virgem. Ele nasceu no útero de uma virgem, não nasceu de um relacionamento entre homem e mulher, ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Aí, trazendo para nós temos uma semelhança nesse nascimento de Jesus. Se alguém observar, vai perceber.
nós também nascemos de novo por obra do Espírito Santo de Deus. Nascemos de Deus. A nova criatura que foi formada em nós, o ser espiritual, o ser que se relaciona com Deus, nasceu por obra do Espírito Santo de Deus, assim como Jesus nasceu também por obra do Espírito Santo de Deus, no útero de Maria ainda virgem. E ele precisou jejuar. Lembra que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. E depois foi tentado pelo diabo. O diabo mostrou, ele estava com fome depois de 40 dias. É óbvio que ele tenha tido fome. Mas o diabo aproveitou da sua fraqueza, está com fome, ele disse, transforma essas pedras em pão. Né? No sentido dele poder se alimentar, ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida, diz que é uma espada aguda de 2 gumes, que corta até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, diz que é apta também para discernir as intenções e pensamentos do coração. Ele mostrou o reino, né, do mundo, disse que daria a ele, se prostrado ele o adorasse. Ele disse, sai de mim, Satanás, porque está escrito que só adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Então, ele teve essa resistência porque ele se encheu do Espírito Santo de Deus, em jejum, em oração. Né? Observe que ele sempre se retirava para os montes. Uma vez ele estava lá com Pedro, Tiago e João, quando houve a transfiguração, né? Viram Moisés e Elias, viram Cristo transfigurado. Pedro ficou tão maravilhado que disse, façamos aqui 3 tendas, né? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Enfim, Jesus, ele precisava se alimentar de Deus, né? Ele precisava buscar de Deus poder para vencer, para chegar até a cruz, para chegar até o Calvário, para ser imolado. A palavra imolado significa morto em sacrifício. Sofreu a morte vicária, que significa vicária, morrer em lugar de outro ou de outros. Então ele sofreu a morte vicária, ele morreu em nosso lugar, né? E sacrifício expiatório, né? A fim de que os nossos pecados fossem expiados, fossem tirados, né? A fim de que nós sofrêssemos o quê? A purificação dos nossos pecados. Então tudo isso ele sofreu por nós. Sabemos que ele morreu. Ao 3º dia ele ressuscitou. Mas ele ficou ainda 40 dias. 40 dias ele ficou em suas aparições, já ressuscitado, dando instruções aos seus discípulos. Diz que ele ainda apareceu a mais de 500. Jesus ficou ainda 40 dias aparecendo aos seus discípulos, antes de subir. Mas antes dele subir ali no Monte das Oliveiras, ali já ressuscitado, ele fez a promessa. Ele disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. Disse que eles aguardassem em Jerusalém, né? Ficassem ali na sinagoga, enfim. E após 10 dias, quando houve uma festa chamada de Pentecostes em Jerusalém, ou seja, no 50º dia após a ressurreição de Cristo, 50 dias depois que Jesus ressuscitou,
o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Ele falou: vou para o Pai, mas vós não ficareis órfãos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará um outro Consolador. O Espírito Santo descerá sobre vós e lhes dirá tudo o que deveis fazer. O Espírito Santo desceu. Desceu sobre mais aproximadamente 120 discípulos. E ali em Jerusalém tinha judeus de outros países, vamos dizer assim, de outros idiomas, que vinham participar dessa festa, de outro linguajar, de forma que o Espírito Santo ele tomou a Pedro, né, o apóstolo, o tornou poliglota. Através do Espírito Santo, Pedro pregou em diferentes línguas, idiomas, ao povo que o cercava. Ele pregou o Evangelho, a salvação em Cristo. Muitos se converteram, quase 3.000 almas se converteram por essa pregação. Então o que aconteceu? Jesus agora transferiu o Espírito Santo dele para nós, para a sua igreja. Nós hoje temos a incumbência de darmos continuidade à obra de Cristo, à obra da propagação do Evangelho. Devemos falar ao mundo que em Jesus há salvação. E não existe salvação fora de Cristo. Tá? A salvação não se encontra na religião, na placa da igreja, no ministério. A salvação só se encontra em Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só em Jesus há salvação.